Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós aguardamos a tua volta, Senhor. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos na tua promessa, Senhor. Nós confiamos no teu poder, Deus. Aleluia. E por isso te exaltamos, te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. De um grande amigo, um grande compositor, José Carlos Leal, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Leva-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
nos podar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e então habitarei na casa do meu Senhor por longos dias, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam por longos dias, me consolam, me consolam. A graça e a paz. Que coisa boa estar com vocês. Deus é bom e a fidelidade dele dura para sempre. Prazer imenso estar aqui na terceira Igreja Batista do Povo em Belo Horizonte. Fui muito bem recebido aqui pelo pastor João Leão, pastor Francinaldo e a sua família. Eu quero expressar aqui a minha gratidão e o meu louvor ao Senhor pela vida de vocês e pelo coração gigante, grandioso e amável que tem essa igreja. Me hospedaram aqui, estão me hospedando aqui por 15 dias, e muito obrigado, que Deus os recompense graciosamente. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu acredito ser muito apropriada para esses dias em que nós estamos vivendo, que é estratégias para vencer gigantes. Não sei quais são os seus, mas todos nós temos os gigantes aí que precisam ser vencidos. E o texto, ou as referências que vamos usar juntos, é o rei Davi. Então, o rei Davi, ele usou 3 aspectos interessantes para vencer os gigantes. Além de vencer o Golias não poderia jamais ser evitado, não é? A história do Davi estava sendo formada lá no campo, do anonimato, distante do povo, de uma audiência, distante do público, mas na hora que aquela história precisou ser evidenciada, quando Golias estava humilhando o exército de Israel, Davi disse assim: eu tenho uma história, porque ele já havia vencido o leão e o urso, agora estava prestes a vencer aquele gigante de aproximadamente 2,70 metros, quase 3 metros de altura. Mas eu quero evidenciar aqui com você 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Davi se refugia nas cavernas, estratégias para vencer os gigantes. O segundo aspecto é que ele se refugia na casa de Samuel. E o terceiro aspecto é que ele tem um amigo, o Jonatas. Foi interessante que nos dias de anonimato, Davi descobriu as cavernas, possivelmente, quando as ovelhas que ele cuidava, não é, se dispersava ou se perdia entre as montanhas. Então ele iria procurá-las, e ao procurar as ovelhas perdidas, como bom pastor que ele era, certamente ele conhecia aquelas montanhas como a palma de sua mão, andando pelas montanhas, resgatando as ovelhas. E eu quero dizer para você,
veja que aqueles dias de anonimato não foram páginas em branco. Ele estava conhecendo os lugares para que em determinado momento de sua vida, em dias de angústia e de perseguição, ele pudesse se refugiar nelas. As cavernas que um dia, não é, havia sido usada como lugar de refúgio contra as tempestades, porque ele cuidava do rebanho lá no campo, e certamente tempestades de areia que acontecem, vento, frio, dias de muito calor também, certamente ele se abrigava naquelas cavernas. E são nestas cavernas que ele vai se refugiar depois. Então, o Davi, nos dias de anonimato, ele conheceu as cavernas, os lugares, resgatando ovelhas, se refugiando em dias de tempestades. As cavernas conhecidas nos dias de anonimato tornaram-se o lugar para manter agora o seu status, não é? O seu status de rei, o seu papel de rei. Antes era um pastor de ovelhas, agora ele era um rei. Então as cavernas tiveram um lugar de extrema importância. Eu quero, antes de entrarmos aqui no texto bíblico, eu quero enfatizar dois aspectos. O primeiro aspecto é que há uma diferença entre solidão e solitude. Existem muitas pessoas agora que estão vivendo uma solidão tenebrosa. A solidão, a pessoa não tem a escolha, a opção de estar sozinho. Não tem. Ela é impulsionada por várias situações que a levam, que a colocam num estado de solidão. Ela não tem a opção de estar lá, não é uma escolha, ela é impulsionada a isso, e ela também não tem, por si só, o poder, a capacidade de sair desse ambiente de solidão. É necessário que haja uma intervenção. Então, o segundo aspecto é a solitude. A solitude é uma escolha que a gente faz para estar sozinho, mas não literalmente sozinho, na presença de alguém, no caso do Davi. É interessante que as cavernas, para o rei Davi, se tornaram não somente um lugar de refúgio, para estar sozinho, para se refugiar, para se abrigar, mas se tornou um momento de solitude, em que, através daquelas experiências, nas cavernas, ele escreveu muitos salmos e muitos poemas, e aí ele podia dizer: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu abrigo, Ele é o meu abrigo seguro. Quando lemos 1 Samuel, no capítulo 20, no verso 5, diz assim: Então disse Davi: amanhã é a festa da lua nova, e devo jantar com o rei, mas deixe-me ir esconder-me no campo até o final da tarde. O rei Saul já estava perseguindo Davi. Davi havia se tornado rei, sendo escolhido pelo Deus eterno. E Saul agora quer matá-lo e começa a persegui-lo. Lembra-se das cavernas, dos dias de anonimato, dos dias de invisibilidade, nos dias em que ele, cuidando do rebanho, ia buscar a ovelha perdida, ferida, machucada. Lembra das cavernas em que ele se refugiara nos dias de tempestades intensas? Agora existe um ser, uma pessoa que está o perseguindo. E as cavernas se tornam literalmente o lugar de abrigo e o lugar de refúgio. No livro 1 Samuel, capítulo 20, verso 19, diz: Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou, e espere junto à pedra de Ezel. Veja só, quando Saul começou a perseguir Davi, Davi tinha lugares de referências para ir. E o lugar de referência era a caverna, para preservar agora a sua própria vida. As cavernas não foram simplesmente um lugar
de abrigo e de refúgio, uma referência de esconderijo, de proteção, um lugar de fortaleza, de livramento. As cavernas também se tornaram um lugar onde, refletindo naquela condição de estar sendo perseguido, o Davi experimenta a proteção e ele reflete de que Deus é o seu abrigo, a sua proteção. No verso 24 do capítulo 20 de 1 Samuel, então Davi escondeu-se no campo quando chegou a festa da lua nova. A primeira estratégia para vencermos gigantes é que nós precisamos de lugares de refúgio. Nos dias de anonimato, cuidando do rebanho, lá no campo, Davi descobriu aqueles lugares. Que antes ele ia resgatar ovelhas, antes ele se protegia das tempestades, agora ele está se abrigando nesses lugares para preservar a sua vida, porque tem um inimigo invejoso, um rei que quer tirar a sua própria vida. A minha pergunta para você é, sabe, nos dias de invisibilidade, de anonimato, em que Deus está formando a sua história, quais os lugares de refúgio que você tem? Quais os lugares de refúgio que você tem? Lembra que Jesus foi para o monte, ele orou 40 dias e 40 noites. Jesus, ele estava com a multidão, mas ele também estava com os seus discípulos, ele estava com o povo, mas ele tinha lugares em que ele se refugiava. Então, a primeira estratégia para vencermos os gigantes é termos lugares aonde a gente se refugia. Sabe, o lugar em que a gente não se coloca num estado de solidão, mas de solitude. São nesses momentos, às vezes, fugindo para preservar a própria vida, em que nós temos experiências profundas da proteção e dos livramentos do Senhor. Elias, depois de ver fogo do céu descer, ele quer ir para o deserto para morrer, literalmente morrer, depois vai parar lá numa caverna e Deus o chama e o resgata de dentro da caverna. Nós precisamos destes lugares, nós precisamos dessas referências. Existem inimigos que nós não temos que encarar de frente, existem guerras que nós não devemos pelejar. Davi não queria encarar, lutar, brigar com o rei Saul, embora em determinado momento ele corta uma parte do manto do rei Saul, mas não o mata, não decidiu matá-lo. Quais os lugares que você tem? Não é? Quais as referências que você tem? Será que você tem um lugar aonde se abrigar? Será que nos dias de perseguição intensa, alguém querendo tirar a sua própria vida, difamá-lo, caluniá-lo, acusá-lo, ferir você, talvez não fisicamente, mas emocionalmente, manchar a sua imagem? O melhor lugar, o lugar de abrigo, é o lugar aonde nós podemos experimentar o cuidado, a proteção e a provisão do Senhor. O segundo aspecto para vencermos gigantes, estratégias para vencer gigantes, é que Davi se refugiou na casa de Samuel. Samuel foi o rei que o havia ungido, Samuel era o profeta, Samuel era o homem por meio de quem Deus falava à nação. Samuel foi o homem que derramou o azeite, o óleo para ungir Davi como rei. Veja, agora, o rei Davi, enfrentando uma perseguição intensa, ele tem um líder, uma pessoa que está em posição de liderança, onde ele pode se refugiar? Onde ele pode se refugiar? Nós precisamos destas referências. Em 1 Samuel,
capítulo 19, verso 18, depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Veja só, Davi agora era um rei, não era mais um menino. Davi tinha consciência de que Deus o havia escolhido e ungido como rei. Davi era um camarada em que estava vencendo as batalhas e era o soldado, o oficial de guerra mais estimado por todos os seus colegas. Mas agora, diante de um momento de perseguição, Davi querendo tirar-lhe a vida, ele tem uma referência de liderança onde ele pode ir e compartilhar a sua dor e a sua aflição. Eu pergunto para você, quais as referências de liderança que você tem? Alguém que está numa posição de liderança, que você reconhece como seu líder, como a sua líder, uma pessoa em quem você confia, uma pessoa que é uma referência de refúgio. Quem é essa pessoa? Para que nos dias de perseguição, você lembre-se de que você tem um lugar de abrigo. Você tem alguém que você reconhece como seu líder. Você tem um ponto de referência aonde você pode ir. Ou você é tão autônomo, tão autossuficiente, tem tanto conhecimento, é tão bem preparado, que acha que não precisa de alguém que lidere você, alguém a quem você presta contas. O rei Davi, além de se refugiar nas cavernas, ele tinha a casa de Samuel, o profeta da nação, como um lugar de referência e um lugar de refúgio. Estratégias para vencer gigantes. Não é o simples fato de ir à casa de alguém, mas é o fato de Davi confiar em Samuel, a ponto de ele contar-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Veja que Davi tinha algumas coisas no coração que precisava ser compartilhada. Aquela perseguição o estava machucando. Aquela perseguição estava fazendo da vida dele a vida de um peregrino, de caverna em caverna, de fuga em fuga, para preservar a sua própria vida. Se você não tem esta pessoa, eu quero encorajá-lo. Não é uma consulta a um guru, não, absolutamente não. Mas é alguém que ele reconhece como líder, que está em posição de liderança, embora ele fosse rei. Não importa a sua posição, não importa o seu status, não importa quantas qualificações você tenha, quantas graduações, mestrados, doutorado, pós-doc, todos nós precisamos de referências de liderança, pessoas confiáveis, a quem nós podemos contar absolutamente tudo e não nos julgar, não nos rejeitar, mas ouvir a nossa dor. Eu quero aconselhar você a descobrir, a ter alguém, um amigo, uma amiga, sabe, uma pessoa que você reconhece como líder, um pastor, não é? Que você diz assim, não, eu escolhi este homem, ou dizer assim, eu escolhi esta mulher, eu escolhi este jovem, uma pessoa confiável, a quem eu posso abrir o meu coração e compartilhar as minhas aflições. A pandemia forçou muita gente ao lugar de isolamento, e muitas delas não sairão de lá sozinha. A vacina vai tirar muita gente do isolamento, da solidão, não é? Em certos aspectos. Mas muitos não sairão de lá por iniciativa própria. Veja que foi Davi quem se direcionou
a Samuel, que o havia ungido rei. Que tal você dar um passo? Que tal você ir à casa de alguém? Lugar de conforto, lugar de segurança. As portas da casa de Samuel estavam abertas para receber Davi em tempos de fuga. Se um dia você estiver em fuga, quais as referências que você tem? Você tem cavernas para ir? Você descobriu lugares de refúgio onde você terá a experiência da proteção divina? Em dias de perseguição, em que o inimigo está querendo tirar a sua vida, querendo te afligir, você tem a casa de alguém, de um líder, uma referência de pessoa, um amigo confiável, em que você possa ir? Todos nós precisamos destas referências, desses lugares, pois são estratégias para nós vencermos os gigantes. Os grandes problemas da humanidade são problemas emocionais. O texto diz aqui que Davi contou tudo, Davi esvaziou o coração. Num ambiente seguro, confiável, não é? Com uma pessoa que tem referência de liderança sobre nós, nós podemos abrir o coração, compartilhar as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas dores, mas também podemos compartilhar os nossos fracassos. Davi disse, ele contou tudo a Samuel. Eu quero encorajar você a não somente ter um lugar de referência, eu quero encorajar você a ser um lugar de referência. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que, lembra quando Pedro estava na prisão, lá em Atos capítulo 12, a igreja orava intensamente por ele. Intensamente. A casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, Maria, possivelmente a irmã de Barnabé, aquela casa havia se tornado uma casa de oração. Pedro estava preso. Quando Pedro saiu, sabe para onde ele foi? Para aquele lugar de referência, para aquele lugar de abrigo, para aquele ambiente de aconchego. Lembra quando Paulo se converte, ele está na cidade de Jerusalém, e começa a pregar, e as pessoas, as autoridades querem persegui-lo. Lá em Atos capítulo 9, você pode ler essa história, e aí o colocam num cesto e ele foge, e quando ele chega, quando ele chega em Jerusalém, ele é apresentado para os discípulos vão dizer assim, não, esse camarada estava perseguindo os irmãos, ele não é um verdadeiro discípulo. Aí o Barnabé, uma referência a quem Paulo podia se chegar, que apresenta Paulo aos irmãos, e os irmãos o receberam. Eu quero desafiar você a não somente ter um lugar de referência, ou lugares de referências, estratégias para vencer os inimigos, mas eu quero desafiar você a ser também um lugar de referência. Uma pessoa em que as pessoas dizem assim, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem é uma pessoa confiável, a quem eu posso contar tudo, a quem eu posso confiar a minha vida. E me deixe dizer, existem pessoas confiáveis a quem nós podemos contar a nossa história de vida. Para que você vença, é necessário que a gente tenha estas referências nas nossas vidas. Davi também compartilha a sua aflição com o seu amigo. Se ele tinha uma caverna como lugar de referência, de refúgio, se ele tinha Samuel como uma pessoa que o havia ungido rei em posição de liderança, e ele reconhecia a liderança de Samuel, agora ele tem uma pessoa no mesmo nível, que é um amigo. Embora ele fosse rei, Jonas fosse o seu súdito,
mas Davi o tinha como amigo. Quem não precisa de um amigo? Amigo honesto, amigo leal. Sabe aquele amigo que a gente joga a conversa fora, mas é aquele amigo diante de quem a gente chora? Sabe aquele amigo com quem a gente brinca, mas a gente também compartilha aquilo que é sério? Sabe aquele amigo que nos ama, mas também que nos adverte, que nos exorta? Sabe aquele amigo que se realiza ao ver que os nossos sonhos estão sendo realizados, mas aquele amigo também que nos protege, que nos guarda, aquele amigo que ora por nós, aquele amigo que nos aconselha, como foi Paulo para Barnabé, como foi Paulo para Timóteo. Nós precisamos destas referências. Estratégias para vencer gigantes. Nós não podemos andar sozinhos. Há uma grande diferença entre a ovelha e o bode. O bode é um animal que geralmente anda sozinho. A ovelha anda em rebanho, juntos. Nós vivemos no século 21, não é? Temos tantas informações, temos tantos amigos, entre aspas, e há tanta solidão. Sabe por quê? Porque os amigos estão nas redes sociais, relacionamentos virtuais. As pessoas estão tão próximas e tão distantes. Tão próximas e tão distantes. Tão próximas e tão distantes. Eu quero desafiar você a ter uma pessoa no mesmo nível. Lembra que Davi tinha a caverna, onde ele encontrava-se com Deus, onde ele se abrigava das tempestades, onde ele havia resgatado ovelhas. Davi tinha Samuel, o profeta, alguém em posição de liderança, mas Davi tinha um Jonatas, um amigo, a quem ele se nivelava, sentava à mesa para tomar café, jogar conversa fora, bater papo, abrir o coração, ouvir a história um do outro, orar um pelo outro. Nós precisamos deste nível de relacionamento. Amigo com quem a gente vai pescar, passear no shopping, amigo que ora por outros amigos. Em 1 Samuel capítulo 20, verso 1, então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual é o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Veja só, Saul queria tirar a vida, e aí o Jonatas, o Davi, vai lá e procura Jonatas. Nós precisamos destas referências. O nível de conversa neste tipo de relacionamento é uma conversa nivelada. Somos aqui todos iguais, não é? A gente senta-se ao redor da mesa. Somos seres humanos comuns, talvez com sonhos diferentes, realidades diferentes, mas com o propósito de ajudar um ao outro, de ouvir a história um do outro. 1 Samuel 19:1, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando. Veja o que é que o amigo faz. E o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique lá. Veja, é assim que o amigo faz. O amigo protege, o amigo orienta. E nós temos que ter coração quebrantado para ouvir pessoas que estão também no nosso próprio nível de amizade, de relacionamento, de caminhada, de jornada. É isso o que Jonatas faz com o rei Davi. Agora tem um verso aqui que eu acho que é o verso que a gente vai fechar essa
reflexão, essa palavra. Em 1 Samuel, capítulo 23, no verso 17, o texto diz assim: não tenha medo. Jonatas falando, disse ele: meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo no comando, até meu pai sabe disso. No verso 16, o texto diz assim, 1 Samuel 23, 16, diz assim: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Que coisa linda! Em tempos de perseguição, Saul queria matá-lo, tirar a própria vida. No verso 17 ele diz assim: você será o rei. Olha que palavra! Aquilo que Deus falou a seu respeito vai se cumprir. Quantas vezes nós estamos nessas situações, não é, queridos? Desencorajados, desanimados. A vida cristã não é linear, não é todo dia que a gente se sente no topo da montanha. Existem muitos momentos da nossa vida que nós temos dias de vale, em que os inimigos querem nos destruir, querem nos sucumbir. Aí Jonatas tem uma palavra de encorajamento no verso 17: você será rei. Ele afirma a promessa de Deus. O amigo nivelado preza pelo sonho do outro, preza pelo sonho, o encoraja, dizendo assim: você será, porque Deus falou. E no verso 16, isso aqui é lindo, lindo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Estava aqui o cara que venceu o urso, o cara que venceu leões, que resgatou ovelhas da boca do leão e do urso, o cara que escreveu salmos nas cavernas, o cara que se refugiou na casa de Samuel como líder, como profeta da nação. Mas está aqui o camarada que está desencorajado, desanimado, fugindo, em fuga. Jonatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Nós precisamos ser humildes, apesar da nossa história, das experiências mais profundas, das experiências espirituais mais marcantes. Tem hora que nós precisamos de alguém que nos ajude a encontrar forças em Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue? A cruz o esperava para que ele fosse crucificado. E ele diz para os discípulos: vocês não podem ficar nem uma horinha comigo, nem uma hora, 3 vezes. Olha só que coisa linda. Quantas vezes foi lá para a montanha, Pedro, Tiago e João juntos. Ele chamava a casa de Lázaro, ele tinha a casa de Lázaro como lugar de referência. Lázaro era o seu amigo. Nós precisamos, queridos, todo líder, todo pastor, vão ter dias muito difíceis. Ovelhas, dias difíceis, não é? De angústia profunda, em que parece que a gente vai sucumbir. São nessas horas que os amigos que estão ali muito próximos vão nos ajudar a encontrar forças em Deus. Lembra de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer assim: todos me abandonaram. Um amou o presente século, todos. Lucas, Timóteo, vem ter depressa comigo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. Traga os meus pergaminhos. Eu pergunto, será que você está aberto para receber a ajuda ou o encorajamento de alguém? Ou você se sente o super espiritual,
o super preparado, preparada, não é? O suprassumo da quinta essência, o líder, a líder maduro, madura, não é? Está aqui um homem como Paulo. Ele sentiu a humanidade, ele sentiu a dor do desprezo, a dor do abandono, da solidão. E ele diz assim: vem ter depressa comigo, vem, meu coração está aberto para ser ministrado por você. Eu preciso de encorajamento, eu preciso de gente. Embora eu tenha Deus, embora as minhas experiências tenham sido espirituais, tenham sido as mais marcantes e as mais poderosas, eu preciso de gente, de pessoas. Pessoas me abandonaram, mas existem amigos leais e fiéis. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Que você encontre esse amigo, essa amiga. Estratégias para vencer gigantes. Cavernas não são dias de solidão profunda, são dias de solitude, onde a gente fala com Deus e temos experiências de compor salmos, refletir sobre a nossa história. Estratégias para vencer gigantes é ter referências de liderança, sabe? Um pai, a mãe, um pastor, um líder de pequeno grupo, não é? Às vezes, talvez você nem tenha o pai, a mãe, e nem os conheça, mas você tem um pastor, você tem um líder, você tem um pai adotivo, alguém que te adotou e que não te considera como adotivo, mas como filho, como filha. E o terceiro é ter amigos aqui no mesmo nível, que vai nos ajudar, que nos ajudará a encontrar forças em Deus, nas horas mais difíceis, quando estivermos em situações em que temos que fugir para preservar a própria vida, ou inimigos que são fortes, que a gente não tem a estrutura naquele momento para encará-los. Então nós temos essas referências. Essas são as estratégias para vencermos os gigantes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que os dias são maus e queremos ter estas referências. Lugares que descobrimos nos dias de anonimato e de invisibilidade. Cavernas de onde resgatamos um dia ovelhas, ou lugares onde um dia nos protegemos das tempestades dos desertos da vida. Mas foram lugares também, momentos, em que nós compomos salmos que engrandecem o teu nome, que diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu socorro bem presente. Queremos ter referências de liderança, como Davi foi à casa de Samuel e abriu tudo, contou tudo que Saul estava fazendo com ele. Que a gente tenha esses lugares onde a gente possa ir esvaziar o nosso coração, compartilhar as nossas dores, compartilhar as aflições que são causadas por inimigos que nos perseguem e que querem ver a nossa ruína, a nossa morte, a nossa derrota e o nosso fracasso. Mas queremos também ter os Jonatas, os amigos com quem nos nivelamos, e pessoas que vão nos encontrar, que vão nos apontar caminhos, lugares de refúgio, mas também pessoas que vão nos ajudar a encontrarmos forças em Ti. Em nome de Jesus. Deus, que o Senhor nos dê a humildade para que nos dias de perseguição e de angústia profunda, a gente possa correr para esses lugares. Levante estas pessoas, levante, assim como Pedro foi para a casa de Maria, depois de sair da prisão. Assim como Paulo na prisão disse: Timóteo, vem ter depressa comigo, traga os pergaminhos. Deus, em nome de Jesus, nos dê amigos fiéis e leais, que nos ajudarão a encontrarmos forças em Ti, pois Tu és a nossa referência maior de proteção, de cuidado e de abrigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Prazer imenso estar com vocês. Minha pátria para Cristo. Hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha
É por ti o meu amor e o meu Deus de excelsa graça te desprezo em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver teu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá ter